Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Então, se você gostar desse vídeo que deu trabalho pra fazer, né? Os vídeos dão trabalho, na verdade. Esse deu mais trabalho ainda. É um raio-x de Roger Machado. Nesse momento, né, ele que vai ser o treinador da temporada 2021 do Fluminense, nesse momento ele ainda não assinou o contrato, ainda não fechou, mas todas as notícias já falam de 2 anos de contrato, já falam de tudo e etc. Então, acreditamos que está fechado, mas mesmo se não tiver, isso daqui é uma informação importante para vocês. Vamos ter raio-x de todas as contratações do Fluminense para o time principal, obviamente, né? Sem contar o Sub-23. O que é o raio-x? São todas as... Pegas ali as passagens recentes do jogador, no caso de Roger, do treinador, e vou buscar o histórico dele com pessoas técnicas que viveram ali a questão. Hoje, por exemplo, tem aqui 3 representantes, né? Um do Palmeiras, um do Atlético Mineiro e um do Bahia, que foram os últimos 3 clubes de Roger Machado. Ah, por que não colocou do Grêmio? Porque o Grêmio já fazia bastante tempo. Eu não acho que também cabia pegar ali aquela passagem pelo Grêmio, porque já faz muito tempo e muita coisa já mudou ali desde que passou. Preferi dar um foco mais à carreira recente de Roger Machado, beleza? Vamos passar aí pros vídeos. Bem, como vai funcionar isso daqui? Eu vou ver, são 3 opiniões, já são 3 vídeos gravados. Eu vou dar uma olhada, vou botar aí o vídeo pra vocês e depois eu volto comentando. Por exemplo, o primeiro, eu vou em ordem cronológica, foi no Atlético Mineiro. O meu amigo Beto Guerra, lá do canal Web Rádio Galo. Eu perguntei pra ele sobre o que foi a passagem de Roger Machado e principalmente por que ele foi demitido do Atlético Mineiro, se nos mata-matas, né, nas competições paralelas ao Brasileirão, ele tava tão bem. Foi só por causa do Brasileirão? O Beto Guerra respondeu. Fala, Gabriel, tudo bem, irmão? Tamo junto! Pra quem não me conhece, eu sou o Beto Guerra da Web Rádio Galo. Um abraço a todos que acompanham o Raiz Tricolor. No final de 2016, a gente tinha o Marcelo Oliveira como treinador, que não fez um trabalho ruim, foi 4º colocado no Brasileirão, chegou à final da Copa do Brasil, mas a torcida cobrou muito a contratação do Roger Machado, que havia feito um bom trabalho no Grêmio. O presidente na época, Daniel Nepomuceno, atendeu o pedido do torcedor. No começo ele até foi bem, campeão mineiro em cima do rival. O Atlético chegou a fazer uma campanha muito boa na primeira fase da Libertadores, né, na fase de grupos, foi o primeiro geral, pegou o Jorge Wilstermann nas oitavas de final, acabou perdendo o primeiro jogo fora de casa, teve a Copa do Brasil contra o Botafogo, primeiro jogo em casa a gente venceu e ele foi demitido antes de concluir, né, essas 2 competições pelo Atlético. Mas por quê? O que aconteceu é o seguinte, o Roger Machado, né, ele teve um problema até curioso no Atlético, porque aqui no Independência, principalmente, o Galo era muito forte no Independência, né? Para quem veio aqui sabe como o Atlético vencia praticamente todos os seus jogos, era difícil bater o Atlético no Independência, porém fora de casa o Atlético sempre teve um problema aí, né? Só que o Roger Machado conseguiu inverter isso. Fora de casa, no Brasileirão, o Atlético ia muito bem, ele conseguia as vitórias fora de casa, que era um problema do Galo, só que no Independência ele perdia os jogos, né? Ele conseguia fazer o mais difícil. Ele acabou perdendo várias partidas no Horto, né? A última foi 2-0 para o Bahia e aí ele foi demitido. Só que o grande erro é que logo em seguida contrataram o Rogério Micali e em uma semana o Atlético foi eliminado pelo Jorge Wilstermann na Libertadores e pelo Botafogo na Copa do Brasil. Eu, sinceramente, na época não teria contratado o Roger Machado, pois o Marcelo Oliveira fez um bom trabalho, mas depois que ele assumiu, eu acho que ele precisava de alguns ajustes ali no time, né? Porque dava sim para ter mantido o Roger Machado e ter feito um bom trabalho ainda naquela temporada. O Atlético encerrou aquele ano com Oswaldo de Oliveira no comando, né? E acabou não conseguindo nem a vaga para a Libertadores, com 8 times indo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma temporada realmente péssima. O Roger Machado não fez um trabalho ruim no Atlético, mas também não fez um grande trabalho. Merecia ter tido a continuidade. O presidente Daniel Nepomuceno errou, sim, em demiti-lo naquela ocasião. Muito bem fora de casa e muito mal no Independência. Enfim, tamo junto. Espero ter contribuído aí. Um abraço a todos. Valeu, até a próxima.
dois pontos que eu pego aí da fala do Beto Guerra sobre ele no Atlético. O primeiro é jogar sem responsabilidade. Por quê? Porque a primeira fala dele era da quantidade de derrotas em casa. E às vezes a gente esquece disso, de quanto que isso importa muito mais para alguns times do que para outros, né? E aí eu fiquei pensando, por que esse desempenho era melhor fora de casa, né? Tem alguns motivos que podem levar. Como eu falei, jogar sem a responsabilidade de vencer. O Roger Machado é um treinador de time pequeno, né? Como é o caso que está acontecendo com o Rogério Ceni no Flamengo, né? Acho que a conclusão que a gente pode chegar do trabalho de Roger no Atlético Mineiro é de que a diretoria, como o próprio Beto falou, se apressou para demitir, e era um trabalho que, se nas competições paralelas estão funcionando, né? Principalmente Copa do Brasil e Libertadores, o trabalho está funcionando, o Brasileirão é um campeonato de longo prazo. É o entendimento que o Grêmio, por exemplo, teve com o Renato Gaúcho. Mas vamos passar para uma passagem mais recente, né? Que é a do Palmeiras em 2018, que se encerrou até contra a gente, né? Naquela derrota do gol de Gilberto, 1-0 no Maracanã. Eu perguntei pro Rafael Bulara, do nosso palestra, como ele viu o ponto mais alto e o ponto mais baixo de Roger Machado. Então fala aí, Rafael, Rafael não, é Bulara, todo mundo conhece como Bulara, então fala aí qual foram esses dois pontos. Fala pessoal do Raiz Tricolor, falar um pouquinho da passagem do Roger Machado pelo Palmeiras em 2018. Ele chegou muito bem, teve um início muito promissor no Campeonato Paulista, apesar de ser estadual. O Palmeiras conseguiu uma série de vitórias que há tempo não conseguia. Chegou na final daquele ano, venceu o Corinthians fora de casa, mas depois acabou perdendo o título no Allianz Parque naquele jogo que ficou marcado pela arbitragem externa, e também deixou uma marca em relação ao trabalho do Roger, o fato dele não sentir esses jogos grandes, né? Ele tratar da mesma maneira um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista como um clássico ou até mesmo uma final de campeonato, né? A maneira como não sentir, isso se refletiu em campo também por conta dos jogadores. E aí o Campeonato Brasileiro, ele seguiu de uma maneira até a parada da Copa do Mundo com uma campanha razoável. O Palmeiras naquela oportunidade fez alguns amistosos durante a Copa do Mundo no exterior, e quando voltou o Palmeiras não conseguiu desempenhar bons resultados, tanto que inclusive depois de uma derrota para o Fluminense, o Palmeiras acabou optando pela saída dele, trouxe o Felipão, e o Palmeiras acabou campeão em 2018 do Campeonato Brasileiro sem nenhuma derrota a mais. Então essa é um pouco da passagem do Roger pelo Palmeiras em 2018. Ou seja, temos aí dois pontos, né? O primeiro, né, da minha análise da fala do Bulara. O fato de não sentir os jogos grandes tem os dois lados, né? Como ele falou, tem o lado de você entrar numa final sem entender que é uma final e que você tem que jogar ali a verana mesmo, mas tem o outro lado também, que é de você tratar jogos que são aparentemente mais simples, e a gente convive com isso em vários no Brasileirão, como jogos muito importantes. Daí, você conseguir grandes sequências de vitórias. Uma parte ruim, né, que deu pra perceber também do que o Bulara falou, foi a demora pra implementar mudanças. A gente vai ver um pouquinho isso mais pra frente quando falar isso do Bahia, né? Porque quando volta da Copa do Mundo, o Palmeiras fez várias experiências e tal, amistosos no exterior, a gente lembra bastante disso. Volta, e na hora de mudar um pouco o time pra poder avançar, o Palmeiras entra numa sequência ruim que chega no final com a derrota pro Fluminense. O fato, acho que o de Filipão vir depois no Palmeiras e ser campeão invicto, né, Filipão estando invicto, que pesa muito contra o Roger Machado. Mas a gente viu também no Atlético Mineiro o desempenho, né, como o Beto falou, de Micali, Osvaldo de Oliveira, meu Deus do céu, olha as contratações do Atlético, como se o Fluminense também não fizesse. Enfim, os trabalhos depois Atlético Mineiro não foram muito bons, e no Palmeiras foi muito bom, então não dá pra gente regular só por isso. Mas a gente vai pra terceira etapa de Roger Machado, que é uma etapa muito maior, que é o período em que ele ficou mais tempo. Até por isso, o vídeo do Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, é um dos maiores aqui. Por quê? Porque ele ficou mais tempo no Bahia. Ficou um processo muito grande, um tempo que a gente, por exemplo, não vê desde Abel Braga um treinador passar. E bem, sobre isso, a gente tem várias coisas a falar, mas quem tem mais ainda a falar sobre a passagem dele no Bahia, e eu perguntei algumas coisas muito importantes pro Matheus Barbaço, como por exemplo, o desempenho de Roger Machado na utilização de jogadores, né, ele influenciou muito para contratações, ele usou base, como é que foi, e também as visões que o torcedor tinha de Roger Machado, né, como que foi a questão de estilo de jogo, ele era retranqueiro, isso agradava o torcedor. Com a palavra, Matheus Barbaço. Fala, galera, tudo beleza? Fala, Gabriel, fala pessoal sintonizado aí no Raiz Tricolor. Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou o produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia. E hoje eu tô aqui para poder discorrer um pouco acerca dessa passagem de Roger Machado no Esquadrão de Aço, que na sua época aí, no período que ele ficou, acabou sendo uma das mais longevas, tendo em vista que ele assumiu o Bahia antes do início do Brasileiro 2019, né? Chegou a ser campeão baiano, jogou as finais, chegou a classificar o Bahia para as oitavas da Copa do Brasil. O Bahia acabou saindo posteriormente
nas quartas e ficou até depois do começo, até depois de iniciar o Campeonato Brasileiro 2020. Então, completou aí uma temporada e ficou mais um tempo e acabou sendo demitido, não por uma sucessão negativa de resultados, né, mas por conta de um acúmulo muito grande de frustrações, de irritações do torcedor, sobretudo por conta de um aspecto que eu vou falar muito aqui ao longo do vídeo, que é a sua teimosia. Teimosia no sistema de jogo aplicado, no esquema que ele optava e que mesmo sem ter os jogadores ideais com as características adequadas para aquele esquema, ele insistia bastante. Chegou uma hora que o torcedor não aguentava mais. Outros aspectos também foram preponderantes aí para que ele pudesse ser demitido do Bahia. Como um argumento de hierarquia, o torcedor via muitos jogadores do time de transição, por exemplo, time do Campeonato Baiano, se destacando, né, conseguindo aparecer e tudo mais. E aí esses caras acabavam não ganhando oportunidade e eram preteridos em comparação a outros atletas que às vezes não estavam rendendo tão bem, mas que tinham talvez um currículo um pouco melhor ou que tinha mais experiência. Isso tudo foi queimando muito o trabalho de Roger Machado, né, que acabou não conseguindo ter mais tempo, como o torcedor até esperava, imaginava, porque ele estava fazendo parte da identidade do clube já, de certa forma, né? Então, assim, Roger era muito a cara do Bahia, o Bahia era muito a cara de Roger, mas como eu disse, chegou uma hora que ficou insustentável. Só para poder contextualizar vocês, nem tudo nessa passagem de Roger foi ruim. Ele assumiu em 2019 e, diferente dos outros trabalhos deles, onde ele procurava fazer com que a equipe se adequasse ao seu estilo de jogo, ele acabou se adequando muito ao estilo de jogo do Bahia e às características dos atletas. Naquele ano em específico, deu muito certo. O Bahia fez o melhor primeiro turno da sua história no Brasileiro de Pontos Corridos, ficou ali em 6º lugar, mais ou menos. Né, e conseguiu convencer em muitas situações, né? Tem jogos que até vocês devem lembrar, o 3-0 contra o Flamengo, né? Tem empate fora contra o Palmeiras no Allianz, que o Bahia conseguiu sobrepor times que tinham uma qualidade técnica maior porque tinha uma espécie de arapuca armada. Roger nunca foi da característica dele montar times que jogavam de maneira reativa. Ele sempre tentava propor o jogo, sempre tentava reter a posse para o time dele, para que aos poucos ele pudesse chegar a construir as jogadas, envolver o adversário. No Bahia ele mudou completamente a sua filosofia de jogo, justamente pelo que eu falei, se adequou ao sistema que estava implantado aqui pelo treinador anterior e foi ajustando algumas coisas. Mas é claro que o time fazia muita diferença nesse processo. Tinha o Arthur Vitor por um lado que corria muito, Elber pelo outro que estava numa fase muito boa, Gilberto fazendo um bocado de gols, tinha uma trinca de volantes com Gregory Elton e Douglas Augusto, que posteriormente acabou indo para a Grécia e não ficou aqui ao longo da temporada. Tinha um sistema defensivo qualificado com um lateral que estava numa ótima fase, que era Nino Paraíba, hoje já não vive uma fase tão extraordinária assim, e no final das contas o time se encaixou bastante. Até a banda Baiana System, na época, né, naquele primeiro turno do Bahia, pegou a música que eles têm, chamada Arapuca, e botou alguns lances de contra-ataque do esquadrão, e era impressionante como as coisas estavam funcionando nesse sistema de jogo. Só que teve uma hora que ficou previsível, e aí foi o problema. Ele não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu procurar alternativas para que o time mudasse a sua postura, mudasse a sua forma de jogar. E aí, irmão, nesse processo de não procurar alternativas e ter um time previsível, o Bahia foi eliminado em primeira fase de Copa do Brasil, fez um campeonato baiano na reta final, que foi com o time principal e não de transição, patético, sendo campeão ali contra o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis, numa pressão absurda, perdeu a Copa do Nordeste com uma apatia evidente assim nos jogos das finais. Começou o brasileiro ali conseguindo uns resultados até improváveis, né? Vencendo ali por um gol de diferença e tal. Só que chegou uma hora quando veio aquele famoso corredor polonês, as coisas desandaram, o Bahia perdeu muitos jogos em sequência e foi nesse momento que ele acabou sendo demitido. Então ele não foi demitido à toa, a situação dele estava completamente sustentável no Bahia, mas ele conseguiu deixar a sua contribuição, principalmente na temporada 2019. Não à toa, pelo que ele fez na temporada 2019, a direção do Bahia teve muita paciência com ele ao longo desse processo, né? Porque tinha torcedor pedindo para ele não ficar para 2020 e ele ficou 2020 até o brasileiro e tudo mais, e aí acabou saindo. Mas enfim, boa sorte para Roger, é uma figura bacana, especial, um cara estudioso, um cara que procura se aprofundar sobre futebol, só tem que deixar a hierarquia de lado, a teimosia de lado, né, se remodelar mesmo para poder fazer um trabalho bacana no Fluminense. Valeu? Forte abraço, galera, qualquer coisa tamo aí. Ou seja, pegando essa análise aí do Barbaço,
Falta de uso do time de transição, me preocupa demais isso. O time de transição que pra gente aqui é sub-23, né? Como que funcionaria o Carioca? Será que Roger evoluiu nesse ponto? No Bahia não utilizou tanto. Será que aqui vai ter? A gente sabe que o Fluminense depende muito dessa subida de base, de ter um treinador que valorize isso e que saiba valorizar. E valorizar, inclusive, sempre gosto de reforçar isso. Até pra torcida, valorizar significa, às vezes, segurar o cara, não botar o cara de qualquer jeito pra jogar. Mas enfim, a gente viu isso que priorizou alguns jogadores, e a gente viu várias contratações do Bahia em 2020, né, na temporada 2020 e 2019 que refletiram isso. Isso me preocupa um pouco. Tomara que ele tenha mudado caso assuma o Fluminense e outras coisas. Se adequou ao estilo de jogo. Na verdade, essa é a coisa boa, né? Que eu acho bom, porque se ele era um treinador de posse de bola, de jogo ativo, né? De pressão, ele alterou isso em relação no Bahia, viu que tinha um time muito mais para ser reativo e conseguiu um grande destaque em 2019 em jogos sendo reativo, ele citou, né? Flamengo, Palmeiras, e um ponto ruim, que eu acredito que até porque está sendo repetido, é que, mais uma vez, quando precisou evoluir o trabalho, o estilo de jogo ficou manjado e ele não conseguiu evoluir tanto o trabalho. Isso me preocupa para, de repente, um período mais longevo com Roger Machado, ainda mais sinalizando 2 anos de contrato. Para finalizar, uma visão agora de um tricolor, né, que será treinado por Roger Machado, ao que tudo indica. Essas daí, quando eu olho esses vídeos, essas foram visões técnicas. Possivelmente, torcedores de Bahia, Atlético e Palmeiras têm uma memória até pior de Roger Machado, enfim, e reclamam muito. Mas não é só a visão do torcedor que a gente tem aqui no Raiz Tricolor, né? A gente tem uma visão mais técnica também para poder entender o porquê as coisas acontecem. E bem, me lembra muito as análises de Roger Machado, a visão do torcedor em contraste com as campanhas que foram feitas, etc., com a de Odair Hellmann no Internacional, que não agradava tanto a alguns torcedores, etc., mas quem eu tinha um olhar mais técnico falava, olha, esse cara aqui não faz o jeitinho padrão, não faz, mas entrega. E o Roger Machado entregou durante boa parte dessas campanhas, né? Tanto no Atlético, tanto no Palmeiras, quanto no Bahia. E até se a gente voltar no Grêmio, a gente tem períodos bons de Roger Machado. E olhando esses vídeos, me saltam algumas coisas aos olhos. Por exemplo, sempre esse período é muito no início. Ele sempre tem um início fulminante de trabalho. Ou seja, consegue implementar rápido as suas ideias, mesmo que as ideias dele tenham que dar uma mudada, né? Como foi no Bahia era o jogo reativo, no Atlético tinha pode ter um jogo ofensivo, e no Grêmio era um jogo pelas laterais, no Palmeiras um jogo pelo meio, e independente da ideia, a ideia conseguia ser implementada rápido. E a gente vai precisar disso em quesito Libertadores. Outro ponto é isso, o quesito Libertadores. Ele sai do Grêmio, do Atlético e do Palmeiras, nos 3 fazendo ótimas campanhas em fase de grupos de Libertadores, sempre sendo o primeiro do grupo. Isso é algo positivo. Outro ponto aí ruim, como eu já abordei no meio, é a pouca valorização do time de transição do Bahia. E se a gente voltar para Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente vê que são 2 clubes que investem muito em contratação também, né? Não tem a utilização da base, a não ser agora com Abel Ferreira. Outra coisa ele jogou poucos mata-matas, né? Não tem muitas eliminações e não tem muitas classificações, assim, também destacáveis. A se destacar de eliminação em 2016 na Libertadores pro Rosário Central, que para mim jogava o segundo melhor futebol daquela Libertadores, deu azar de nas quartas de final pegar o campeão Atlético Nacional, foi eliminado ali nas oitavas, e outro foi na Copa do Brasil de 2020, num jogo único com o River do Piauí, que ele foi eliminado. Mas, no geral, ele jogou poucos mata-matas, não tem muito como ter essa avaliação, a não ser de início, de Copa do Nordeste, etc., que aí é uma coisa menor de dificuldade. E pra fechar, a demora quando manjam o esquema. Isso me dá medo, porque se a gente quer ter um trabalho a longo prazo, a gente aparentemente vai ter uma questão Odair Hellmann aí, que é a teimosia e a demora pra poder mudar quando precisar mudar. Isso com o Marcão a gente não tá tendo. E até um dos pontos que eu acredito que a torcida do Fluminense ficou tão chiando, né, uma parte ali chiou tanto com a questão de Roger Machado, acredito que tem 2 influências que foram decisivas também no quesito, principalmente do Bahia, que é, com o olhar de fora, obviamente, né? O maior problema dele é não ser algo muito diferente, a gente esperava um treinador diferente, e Roger tá no cenário nacional há um tempo, a gente já tá colocando ele há um certo tempo, não vem uma ideia de jogo completamente diferente, né, como alguns queriam. E outra, é o fato da expectativa. A gente esperava esse diferente e não veio. O caso do Bahia, por exemplo, que esperava uma campanha em 2020 acima de meio de tabela, e essa campanha não vindo, ele foi um dos responsabilizados ali também. Então acho que tem essa influência. Sobre Libertadores, como eu falei, não dá pra reclamar. O cara tem campanhas em fase de grupos, obviamente com times com mais investimento que o nosso, mas sempre irrepreensíveis.
E até para acrescentar nesse ponto da expectativa e da realidade, por exemplo, o Fluminense tá lidando com um treinador que, até quando eu mandei mensagem para um deles, né, não vou falar exatamente quem, falou assim, cara, você vai ouvir muito mais críticas do que elogios da maior parte dos torcedores. E é engraçado esse contraste, porque quando a gente vai olhar campanhas, é um treinador que em todo clube que passa tem mais de 50% de aproveitamento. E mesmo quando a gente tira partidas de estadual e fica só com partidas de mais alto nível, né, como a Copa do Brasil por inteiro, Libertadores e Brasileirão, enfim, continua com um aproveitamento muito alto, né? Então me surpreende essa imagem de Roger Machado em alguns momentos, com o aproveitamento que ele tem mesmo quando a gente tira as partidas que a gente sabe que são habitualmente vencidas por Grêmio, Atlético, Palmeiras e até pelo Bahia, no sentido de campeonato estadual. Enfim, tá aí um raio-x, quero ouvir a sua opinião, o vídeo ficou longo, mas bem informativo. Esse é o objetivo aqui do canal Raiz Tricolor, trazer informação, que eu sempre falo, quer criticar? Critica com embasamento. Quer elogiar? Elogia com embasamento. Mas vamos fazer as coisas com embasamento, sem ser só que não é o objetivo aqui do canal. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!